Olá, senhores passageiros, você está ouvindo o doce som da minha voz, meu nome é Robert Kiefer e dessa vez eu comecei a gravar de uma maneira diferente. Eu quis começar a gravar sem saber o que eu ia falar. É uma nova proposta aí que eu tô querendo fazer e vamos lá, eu tô realmente só fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, né, em todos os programas, mas vou fazer algo diferente então. A gente vai começar o programa dessa vez lendo os e-mails, tá? Você pode mandar o seu e-mail para odocesom@gmail.com. Então, vou ser bem honesto com vocês, tá? Não tô aqui pra mentir, não tô aqui pra não mostrar algo além do que a minha alma pra vocês, né? Eu acho que a alma em si, ela não tem imagem, né? A alma é algo que ninguém nunca viu, né? Apesar das pessoas falarem, eu vejo fantasmas, né? Eu não sei, eu acho, pelo que eu sei, que fantasmas não são... tipo assim, não é a alma. O que tem dentro de você, de acordo com a religião, sei lá, da igreja Bola de Neve, eu não sei o que essa igreja acredita, mas creio que deve ter algo a ver aí com a premonição da volta da Era do Gelo, né? Alguma coisa desse tipo. Ou então, talvez a igreja Bola de Neve está querendo... Que nome horrível pra uma igreja, tá? Em primeiro lugar. Porque, assim, eu parei pra pensar aqui agora. Eu vou explicar o que eu tava fazendo. Eu vou explicar uma técnica, tá? Que nós... Odeio falar isso, mas infelizmente, eu sou comediante, tá? Eu tento ver a minha vida dessa forma. Desde que eu sou muito pequeno, eu quero ser comediante. Logo depois de eu ter desistido de ser astronauta, logo depois de eu ter desistido de ser lixeiro, né? Foi astronauta, lixeiro e... como a gente vai desistindo das coisas, né? Eu também já quis ser ladrão. Eu já quis muito ser ladrão. Eu achava, quando eu era pequeno, eu tinha certeza que eu ia ser ladrão. Eu acho que eu já devo ter falado isso em algum lugar. Aliás, estou com essa preocupação aí de se eu já falei as coisas que eu tô falando pros outros. Porque, assim, eu tava na casa de um amigo meu esse final de semana e... ao invés de estar gravando um podcast aqui, que eu me comprometi a fazer isso todas as semanas, mas eu também me comprometi há muito tempo atrás de sempre me surpreender. Então, quando prometo algo pra mim mesmo, eu sempre falo, não, mas tem todo um mundo à minha volta, né? Às vezes eu vou ficar preso aqui, né? Nessa coisa de, gravar podcast, enquanto, na verdade, talvez eu possa estar fechando as oportunidades, né, de outras coisas que eu posso fazer. Então, sei lá, ao invés de vir aqui, eu podia sair e ir pra casa de um amigo, ficar sentado, olhando um pra cara do outro, esperando que talvez alguma hora bata a porta ali uma motoboy de uma pizza, falando, oh meu Deus, mas vocês não pediram pizza? A gente fala, não pedimos não. Aí ela, nossa, mas a pizza tá tão quente, sabe? Alguma coisa desse tipo. E ela começa a transar com nós dois, não querendo aí incluir o meu amigo nesse momento no meu cérebro. Às vezes ele não quer, eu vou respeitar ele, mas o que eu tô querendo dizer é que tá perdendo se não quiser. Seria uma experiência já de cara maravilhosa, porque você ia falar, pô, que bom que eu chamei o Hobbit aqui pra casa pra gente ficar sentado olhando pra cara do outro, conversando sobre nada. Que eu tenho certeza que ele, por não gravar podcast, o Deus, né, que a Igreja Bola de Neve aí crê, eu tô tentando mostrar que as coisas se unem aqui, Deus presenteou aí ele ter se aberto a novas oportunidades, presenteou com essa motoboy, com essa pizza, ter batido na nossa porta e feito essa inversão aí da cena do pornô, né? Porque o que eu tô querendo dizer é que você pode estar pensando assim, nossa, Robert, mas você tá objetificando, né, essa mulher aí que ela trabalha, ela tem... Você acha que... Eu parei no ela trabalha porque...
porque eu sei que ela trabalha, eu ia começar a falar que ela tem família, mas seria também uma forma aí de começar a objetificar mais ainda ela, porque talvez ela não tenha, talvez ela queira só ser um monstro da sua arte, né? Como os antigos escritores diziam, eu me isolei da sociedade, eu desisti dessa coisa de, é sucesso na mostra, as coisas, eu sou um monstro, uma criatura da minha arte. Então ela às vezes pode ser uma criatura aí do trabalho dela de motoboy, às vezes ela quer ser a melhor motoboy de pizzas, e para ser a melhor motoboy, às vezes ela tá abrindo ali a mente dela para novas oportunidades, entendeu? Porque às vezes ela pensa, pô, eu talvez nessa coisa aí de só querer ser motoboy, nessa coisa de andar de moto, tô perdendo oportunidades, porque afinal de contas, já estão me incluindo aí nessa coisa de que, na verdade, eu não sou motoboy, e eu tô querendo me incluir nisso porque eu não sou boy. Eu só sou uma girl que anda de moto, então eu tenho aqui que tentar quebrar esse padrão. Então eu vou começar a entregar pizza. Porque eu não sei se você, desde o início dessa história, notou, mas você ser motoboy não tem nada a ver com você entregar pizza pros outros, tá? Nunca foi um pré-requisito de você ser motoboy entregar pizza na casa dos outros. E isso não seria diferente, né, com a Motogirl. A Motogirl também tem o seu ato de igualdade aí com o motoboy. E no caso, a Motogirl, ela viria fazer essa cena de filme pornô pra gente, que ela quis aí quebrar esse dogma com ela mesma. O que é aqui um pensamento meu, que na minha opinião, você pode estar pensando aí, nossa, mas é machismo, né? Querendo só que ela vá lá satisfazer a vontade de vocês, mesmo com meu amigo, obviamente, também estaria ali satisfazendo as vontades dele comigo, porque eu sou irresistível sexualmente. Então você pode estar pensando aí o machismo, mas na verdade eu tô empoderando aí, né, a mulher que finalmente pôde ter a oportunidade dela ser o motoboy e dela entrar e dela escolher a casa que ela vai entrar e finalmente dela escolher para qual dos nossos dois pintos ela quer dar por mais tempo, né, nessa oportunidade aí. O que eu tô querendo dizer é que é uma cena, o auge do feminismo aí sendo explorado nessa minha visão. Eu não lembro muito bem como comecei a falar disso, mas, bom, o que eu queria dizer é que... eu acho que eu tava falando alguma coisa sobre eu ficar repetindo, né, as coisas pra eu ver se eu consigo fazer uma piada. Eu queria isso. Quando eu era criança, eu queria ser ladrão. Uma época eu achava que porque assim, cara, eu sempre tive uma insegurança muito grande comigo, no quesito de que eu sempre notei em mim que tinha uma vozinha ali no fundo da minha cabeça que talvez fosse a minha alma, que a gente tem que lembrar que não é fantasma, tá? Uma vez eu vi um filme do Gasparzinho e ele tava falando assim com a Wendy, ele falou assim, ela pergunta pra ele, do que os fantasmas são feitos? E o Gasparzinho vira pra ela e fala, sabe quando você tá de noite e sente um formigamento no seu pé? Eu acho que os fantasmas são feitos disso. Isso ficou na minha cabeça. Eu duvido que alguém com a fama de Chico Xavier ficou famoso nesse nível mundial, e eu tô falando aí de todos os mundos que ele ficou conhecido, né? Todas as dimensões que ele possa ter ficado conhecido, que a gente não tem acesso para ver se ele tá conhecido. Já parou pra pensar nisso? Talvez dentre os fantasmas, ou as almas ali, as pessoas nem ligam muito para ele. E a gente fica aqui achando, nossa, pô, ele teve contato e tal. E lá fora eles acham, meio xarope, né, o Chico Xavier. Mas aí o que eu tô querendo dizer é que eu sempre ouvi essa voz no fundo da minha cabeça me falando coisas horríveis desde criança, sabe? E teve um momento que todo mundo queria ser super-herói, eu quero ser o Homem-Aranha, eu quero ser o Senhor Incrível. Ninguém quer ser o Senhor Incrível nunca, né? Eu quero ser sei lá, o super... porra, eu não conheço nada de super-heróis. Eu tô totalmente por fora.
dessa coisa aí de filme de herói, eu realmente não sei. O super homem existe esse, né? Existe esse, o super homem. Boa, Robert. Nossa, mandou benzaço, Robert. Meus parabéns. Eu quero ser o super homem. E eu notei assim, tá todo mundo querendo ser super-herói. Como é que alguém vai ter que ser o vilão dessa porra? E eu já tô vendo aí que eu tô... Na verdade, assim, o meu medo de ser um vilão vinha antes disso, mas quando eu vi que tava todo mundo querendo ser super-herói, eu falei, ah, tá, Deus escreve certo por linhas tortas mesmo, né? Tá aí falando esse tipo de coisa só pra eu ver que Robert, seu futuro vai ser ladrão. Eu achava que eu ia ser ladrão. E eu falei isso pra um amigo meu uma vez num momento muito íntimo, assim, que ele tava aqui em casa, eu chamei ele, não tão íntimo quanto aquele papo da Motogirl, mas ele tava aqui em casa e eu falei com ele, ele falou assim pra mim, ô Robert, o nome dele era Luca, ele falou, Robert, você vai ser o que quando crescer? E eu falei, eu não sei, mas eu acho que eu vou ser ladrão. E ele ficou perplexo, cara. Ele ficou assim, eu vi a cara dele fechando, ele ficou, onde é que eu me meti? Que casa é essa que eu tô com esse maluco na minha frente? Ah, peraí que vai acontecer uma coisa horrível agora. Desculpa, às vezes eu gosto de apertar esse cadáver que tem aqui do meu lado e ele faz esse barulho. Por isso que eu tava falando que ia ser algo horrível, mas não teria problema nenhum em, por exemplo, arrotar no podcast. Quando eu começar a falar isso, a arrotar no podcast, eu aviso, tá? Mas por enquanto, não. E aí ele ficou mal e tal, e eu acho que aquilo ficou na cabeça dele porque ele... Na mesma noite que ele tava aqui em casa, a gente tava conversando com a minha mãe e tal, e a gente começou a falar sobre coisas que a gente queria ser quando crescesse. Eu acho que eu cheguei a perguntar pra minha mãe, pô, o que você queria ser quando crescesse, quando era pequena? Não lembro a resposta, talvez tenha me traumatizado isso aí, porque... Pô, motivos... Não é esse o foco da história, gente. Foca aqui no que eu tô falando, eu tô abrindo meu coração. Vocês sempre fazem isso. Vocês focam em outra pessoa. Eu sou... É o som da minha voz. É o doce da minha som, entendeu? Então foca aqui no que eu tô falando. E aí o Luca tava do meu lado, e aí a minha mãe perguntou, e você, Robert, o que você quer ser quando crescer? Ela não perguntaria a mesma pergunta, porque ela não faria, o que você quando pequeno... Já entenderam, né? E aí eu falei, pô, eu não sei ainda. E o Luca do meu lado, aquele... Como é que a gente pode dizer? Aquele corno, né? Destruidor de carreiras, ele falou assim, ué, Robert, mas você tinha me dito que ia ser ladrão? E a minha mãe, se ela não achava que ia, quando era criança, quando ela crescesse, ela ia ser uma mãe furiosa, naquele momento ela se contradisse, tá? Porque ela falou, quê? Ladrão? O que é isso? Aí eu falei, não, Luca, eu tava brincando. E foi aí que eu terminei a minha carreira aí de ladrão, porque eu vi que eu ia ter uma opressão da minha mãe ali, que ela ia ficar brava comigo se eu fosse pra carreira do crime, e vi aí uma ótima oportunidade de sempre que eu falasse uma merda, eu pudesse falar, eu tô brincando, e aí eu vi que eu poderia entrar nessa carreira aí de comediante que nem regulamentada é. Sou editor de vídeos, na verdade, né? Mas eu achava, antes mesmo dessa época, que eu ia ser um ladrão do bem, entendeu? Eu não achava que eu ia ser um ladrão do mal. Porque pra mim, tinha essa distinção, assim. Os ladrões do mal, eles fazem aquilo porque eles queriam o mal da pessoa. Eles não furtavam porque eles queriam pra ele. Eles furtavam porque eles queriam que a pessoa se matasse à noite de desgosto e depressão por ter perdido um objeto importante pra elas. Eu tô olhando aqui pra minha caneca, por exemplo. Tô com essa caneca aqui, ó. Para um super primo, tá escrito aqui. Para um super primo. Essa caneca não foi um primo meu que deu. Essa caneca aqui, quem ganhou foi o meu irmão, do primo dele, que coincidentemente é meu primo também. Porém, ele como meu primo não me acha um super primo, e sim, talvez seja um outro super-herói, ó, que as pessoas queriam ser, mas parece que meu irmão não queria ser esse em específico, porque eu peguei essa caneca dele, nunca devolvi, eu uso ela até hoje, numa tentativa aí
fracassada de me sentir amado pelo meu primo de 9 anos, que honestamente nem sabe ainda direito o que ele pode amar, o que ele ama, ele gosta das coisas por um motivo estranhíssimo, assim, que na verdade é até um elogio ele não me achar um super primo, porque o que ele viu da vida pra ver que ele gosta, que ele não gosta, sabe? Ele gosta de coisas assim, sabe? Teve uma vez que ele tava em casa, tava lá em casa. Aqui em casa. Ai, outra longa história que vocês não precisam saber agora. Tava lá em casa. Eu vou falar lá, porque vai ficar mais fácil pra eu conseguir contar pra vocês aí. Aí aqui em casa, quando eu tava lá, mas aí eu tô contando pra vocês aqui pra vocês entenderem lá. Não, o lá pra vocês, na verdade, é aqui. Porém, pra mim é lá porque eu não tô bem pra lá de vocês, né? Ele chegou, eu tava vendo os Simpsons no meu computador. E ele chegou pra mim e falou, porque ele é gordo, fala meio com um ovo na boca, assim, que na verdade não é ovo, né? É gordura mesmo, que engordou pra dentro da bochecha dele, assim. Aí só gordura dentro da boca dele. E falou, pô, não tem mais espaço pra pôr gordura aqui na bochecha. Ah, bota na gengiva, foda-se. Botou na gengiva dele gordura e falou, mas não tem mais espaço? Desce pro dente, não importa. E aí ele chegou falando, pô, eu queria. Ele tem a voz fina, ele não é o Scooby-Doo também. Que, aliás, tem aquela voz porque, por causa desse problema aí de ficar comendo e o corpo ficar falando, não tem espaço na bochecha. Por isso que cachorros têm bochecha grande. Mas aí ele chegou pra mim e... aliás, deixa eu deixar claro aqui, tenho total consciência que isso que eu acabei de falar não teve nenhuma graça, tá? Mas vocês têm que considerar que, em primeiro lugar, comediante não é trabalho, nunca foi minha obrigação fazer isso, ninguém tá me pagando. Eu só sei falar, eu falo bastante, assim, e então eu queria que tivesse um emprego que chamasse falador. Ele fala, a gente paga pra ouvir ele falando. Aí agora a gente entra no assunto que eu tava. Mas antes eu tenho que contar essa história porque senão vocês vão ficar assim, pô, Robert, você não foca. E eu não quero que alguma hora vocês achem que eu sou o tipo de gente que fica falando uma coisa e não termina. Enfim, esse tipo de gente que é ruim de ouvir falando, né? Que fala mal. E que não poderia ter um podcast que ninguém ia querer ouvir ele falando por muito tempo ali. E aí, o que ele falou? O que ele chegou pra mim e falou, Robert, o que você tá vendo? Aí eu falei, Simpsons. Ele, que legal. Eu tava na cadeira, olhando meu computador, ele tava do meu lado, em pé. Ô, cadáver, cala a boca. Bom, voltando, eu tava em pé, né? Não tava não, ele tava em pé. Desculpa, gente, não é mentira o que eu tô contando, é verdade. Ele tava em pé do meu lado, ali na minha altura, né? Porque eu tava sentado, ele é uma criança gorda, ele do meu lado. E ele falou assim, pô, muito legal isso aí, esse desenho. E assim, bom lembrar que eu não vejo muito esse meu primo, até por isso que ele não me acha um super primo. Bom lembrar que ele mora no Rio de Janeiro e ele veio aqui pro Natal, alguma coisa assim. E eu não vejo muito ele e eu não tenho nenhuma, assim, aqui vai ser a sessão que eu vou mostrar porque ele não me acha super primo. Eu não tenho nenhuma obrigação, muito menos necessidade de querer que ele me ame, entendeu? Também não tenho nenhuma obrigação, necessidade de ter que aturar ele perto do meu corpo, tá? Também não tenho nenhuma necessidade dele achar que eu tenho que aturar, sabe? Ele como uma criança que não sabe ainda direito o que ele gosta, o que ele não gosta, as opiniões dele no mundo, ele acha que eu tenho essa obrigação de manter... Ele sempre gosta de me abraçar muito e... Bom, eu não tenho problema com isso, mas é porque eu fico meio bolado com essa coisa dele não pensar antes que ele pode... que eu talvez não goste, entendeu? Eu gosto, mas quando ele não pensa na possibilidade de eu não gostar, eu passo a não gostar, entendeu? Porque mostra ali uma arrogância, uma petulância. E ele do meu lado falou, muito legal. Ele ficou em pé do meu lado, enquanto eu tava ali ouvindo sem fone. Eu tirei o fone pra ele ouvir também, mas ele tava em pé do meu lado.
E aí eu notei que a criança é assim, né? A criança, ela fica ali parada do seu lado achando que vai acontecer alguma coisa e que você vai ceder ao que ela quer, né? Porque, nossa senhora, eu tô aqui, ele vai ficar com pena, né? As crianças acham que você vai acabar ficando com pena se ela te encher muito o saco. Ela não entendeu que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, quando você enche muito o saco, você só... A pessoa até pode fazer, mas não é por pena. É só porque você é um... As pessoas preferem fazer o que elas não querem do que ter que te aturar. Eu não sei se esse meu primo tá ouvindo isso. Que inferno, cara. Porque agora as crianças são assim. Elas ouvem minhas coisas. Aí vem mãe do como é que é o nome daquele menino? Do Thiago, meu irmão. Vem mãe dela falar, nossa, mas... Mãe de amigo dele fala, nossa, mas você tava falando que Deus é analfabeto no seu vídeo? Porque ele tava vendo lá o amiguinho do Thiago, eu não deixei ele ver o vídeo não, porque... E aí ela falou, por que você falou isso? Eu falei, porque... que inferno. Eu gravei 9 minutos de vídeo explicando por que Deus é analfabeto. Tá lá escrito em áudio pra você não precisar ler. Por que Deus é analfabeto? E você tá me perguntando por que eu falei que Deus é analfabeto? Você quer que eu fale 9 minutos aqui? É esse seu desrespeito ao meu trabalho? Você acha que você não tem que ver um anúncio do oi, gente, eu sou o Léo, esse é o Wix.com, num cara morrendo de enfisema pra me dar 0,05 centavos? É isso que você não acha que vale? Você nunca viu alguém falar que Deus é analfabeto antes? Você não acha que eu mereço 0,05 centavos só pelo tempo de 5 segundos de você sofrendo a tristeza de ter que ouvir esse homem com enfisema pulmonar achando que vai conseguir vender o site, de fazer site desse jeito? Enfim, Carlos, eu sei que tá ouvindo aí, meu primo, que eu não gosto, você tava do meu lado, e aí ele falou assim, ele como quem não quer nada, olha só, olha isso que ele falou assim, eu sempre que tô do lado do meu pai, e ele tá vendo alguma coisa, ele deixa eu sentar no colo dele, e eu fiquei, o que caralhos eu tenho a ver com essa história? Primeiro, odiei sua maneira passivo-agressiva de pedir pra sentar no meu colo. Segundo, eu não sei como te falar isso, mas não é o tipo de coisa que você se oferece a fazer na vida. Por favor, pare com isso, porque chega a ser assustador, sabe? E aí eu fico pensando, na hora ele até conseguiu uma coisa, porque assim, eu falei, não, você quer sentar aqui? Aí ele, eu quero sentar. Aí então eu saio da cadeira e você senta aqui, tá bom? Aí ele, tá. Sentou, ficou vendo Simpsons, não ficou 3 minutos, tá? Não ficou 3 minutos, parece que ele queria sentar no meu colo mesmo. Meu Deus do céu, eu não sei como é que funcionam as leis nesse país pra eu ficar falando isso. Enfim, depois eu acabo falando mais disso, mas o que eu tava querendo dizer é que eu achava que as pessoas iam gostar, né, de eu ser ladrão, assim. Eu achava que eu ia dar entrevista no jogo como ladrão, sabe? Umas coisas assim. E aí, eu ia roubar, por exemplo, essa caneca para um super primo, o que ninguém pode roubar. Eu achava que, por exemplo, assim, o ladrão mal roubaria isso aqui só para depois de noite eu ficar, meu Deus, eu não sabia que existia tipo de coisa como, sei lá, gente pobre, sabe? Porque eu vivi numa bolha e tal, fui descobrir que existia arma de fogo aos 13 anos de idade. E aí, assim, se roubasse isso aqui, eu depois ia ficar, meu Deus do céu, eu já tive problema com aquele Carlos uma vez, que ele acha que eu não gosto dele, que ele não me acha um super primo, agora eu vou ter problema com meu irmão também, porque ele sabe que eu roubei a caneca e alguém roubou a caneca que eu roubei dele, e eu tenho que explicar que eu roubei, eu vou ter que explicar, não, mas eu não sou um ladrão como o que roubou, porque eu sou um ladrão do bem, blá 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 blá, eu não queria te fazer mal, só queria tomar café. Aí eu ia ficar mal e tal, meu irmão ia ficar bravo comigo e tal. Se é que ele desse algum valor pra essa caneca, porque realmente ele não tá nem aí pra demonstração de amor que o Carlos deu pra ele. Parece que o problema é com o Carlos. Desculpa aí, tia, mas parece que o problema é total com seu filho. E aí eu achava que ia ser assim, e eu achava que eu ia ser conhecido por ter formas inovadoras de roubar as pessoas, sabe?
Eu achava que era isso que ia acontecer. Tipo assim, eu ia estudar formas de assaltar as pessoas. Eu não ia assaltar, esse que é o lance. Eu ia entrar na casa das pessoas de madrugada, de maneiras irreverentes, sem ninguém perceber, e as pessoas iam me admirar por isso, entendeu? Ia ser uma honra pra elas que eu entrasse na casa delas à noite e roubasse algum pertence. Não só isso, eu deixaria um bilhetinho. Um bilhetinho falando, você foi roubado por Robert Kiefer. Ligue para 993-747255 para eu te devolver o que eu roubei. Entendeu? Não era um lance mais de ter os pertences, era um lance mais tipo da pessoa depois pegar o bilhete e falar, puta, esse Robert é foda mesmo, hein? Caralho! Como é que ele conseguiu? Você viu, amor? Não vi, amor. Nossa, mas você... Cara, a janela é do lado da nossa cama, como é que ele fez isso? Muito bom, meu. Aí o Jô ia... Ele é uma pessoa que é conhecida por roubar as coisas, sabe? Uma coisa assim. E aí eu ia entrar e todo mundo ia aplaudir, eu ia ser a melhor entrevista do Jô, coisas desse tipo, assim. Eu achava que isso ia acontecer. Infelizmente, teve aquele problema lá da minha mãe e o problema que o Jô morreu, né? O Jô morreu. Cala a boca, Jô. Falei pra não falar. Desculpa, gente, eu acabei de arrotar. Eu falei que eu não ia ter problema com isso, se eu tivesse isso. Bom, eu vou começar o podcast dessa semana lendo os e-mails. Porém, vou ser bem honesto com você que tá ouvindo. Você que quiser mandar e-mails, manda para odocesom@gmail.com, que é o e-mail aqui nosso, né? Que quem quiser a senha, pode pegar. É só me mandar um e-mail pedindo a senha, que aí eu vou te passar a senha pelo e-mail que você quer a senha, né? Porque é nosso. É o nosso podcast, a gente faz o que a gente quiser. Depois vocês enviem o tipo de crime que vocês quiserem com esse e-mail também. Enfim, usem pro tipo de coisa, tipo, fazer conta em alguma revista de UFO, sabe? Assinar essas revistas ruins e tal, trollar algum amigo, mandando... Tem um site que você entra e eles mandam um cocô, né, pra casa do seu amigo, você cadastra com esse e-mail. Enfim, faça o que você quiser com esse e-mail, o e-mail é seu. O e-mail é nosso, na verdade, desculpa. Não vem tentar roubar, não. É de todo mundo. Várias pessoas vão ter isso. Mas por enquanto ninguém tem. E é o problema que tá acontecendo, porque assim, não vou ser falso. Já falei que não vou ser falso. E também, assim, vou ter que admitir que pedi para as pessoas mandarem e-mail nas redes sociais. Uma pessoa mandou. Dessa vez, uma só pessoa mandou. Eu tô querendo dizer aqui que a gente, né? Porque vocês já têm um e-mail, vocês são donos desse podcast também, então eu vou botar todo mundo no bando. A gente que tá ouvindo isso aqui fracassou. Fracassou, tá? Ninguém mais ouve o podcast. E eu sei disso porque eu, ao contrário de vocês que ainda não têm a senha do e-mail, tenho os dados, né, de gente que ouve o podcast. Cara, ninguém ouve. Ninguém. Assim, se você tá ouvindo, você concorda comigo que você não é alguém de verdade, né? Então, assim, ninguém, cara, 0 pessoas estão ouvindo. E aí teve esse cara aqui que ele nem ouve, mas eu pedi, ele meio que ficou sensibilizado. É o João Miguel. Eu sei que ele não ouve porque eu vou ler o e-mail para vocês agora. Que exprimem o nosso fracasso como podcasters aqui. Eu vou ler o e-mail. O João Miguel falou assim, ó. Oi, Robert. Tô sem demanda no trabalho. Isso já aconteceu alguma vez com você também? Trabalho editando vídeos também. Não que isso importe. É isso. Importa, claro que importa, porque afinal de contas é uma coisa que eu faço também, então isso abre aí um precedente para eu poder falar de mim mesmo sem me sentir mal, porque na verdade a gente está conversando sobre algo que a gente gosta, né? Sabe que eu, no meu trabalho, eu não acho muito que... Eu prefiro acreditar, porque ali eu já fracassei com um trabalho de ladrão, né? E eu também, quando eu era criança, outra coisa, quando eu tava nos meus hormônios à flor da pele, porque eu entrei na puberdade muito cedo, eu entrei com 9 anos, o que é uma idade
que as mulheres entram na puberdade, né? No caso, não as mulheres. Se você é mulher e tá na puberdade, cuidado. As meninas entram na puberdade ali aos 9 anos. O que, na verdade, é só mais uma coisa aí que prova por que eu não consigo de jeito nenhum mudar lá na Receita Federal que meu sexo, na verdade, é masculino, não feminino. Eles têm todas as provas para me mostrar que enfim... se você quiser saber mais dessa história, ouça o podcast anterior, que ninguém ouviu também, ninguém vai ouvir. Eu prefiro acreditar... negócio da ladrão. Eu achava que, quando eu era criança, uma das minhas fantasias era que assim... Porque os móveis estalam à noite, certo? Os móveis estalam à noite, eu achava que eram ladrões entrando na minha casa. Aí o que eu achava era assim... Eu achava que era um ladrão homem. E aí teve uma hora que eu comecei a pensar... Porra, tô morrendo de medo. E aí, pra burlar esse meu medo, eu comecei a falar... Talvez seja uma mulher... Uma mulher ruiva, assim, mulher, tá ligado? E ela vai entrar aqui com aquela roupa de lycra preta. Eu pensava numa pessoa tipo a Amy Adams, assim, sabe? Do filme Encantado, assim, só que ladroa, com a roupa de lycra ali, e que ela ia entrar pela janela do meu quarto só pra chupar meu pau. Era isso que ela queria, pra me convencer a depois roubar algo, entendeu? Ela ia falar assim, não grita, não grita, não grita. Shhh. E aí, aquela ia ser a minha história de primeira experiência sexual, assim. E aquilo me acalmou, assim, porque eu comecei a desejar que o barulho da geladeira de noite fosse, na verdade, uma ladroa. Mas nunca entrou nenhum ladrão aqui em casa. Enfim, os ladrões não... Eu não tenho nenhuma reflexão sobre isso, foi mais um puro desabafo mesmo, assim, sabe? Eu jurava que isso ia acontecer e não aconteceu. Enfim, por isso que eu achava que eu ia ser uma péssima pessoa, porque eu sempre fiz isso e a motoboia também não veio nunca. Já fiquei sem demanda no trabalho, sim, cara. Na verdade, assim, de vez em quando eu fico sem demanda. Eu edito vídeos de comediantes, né, cara? Eu edito vídeos do Carioca, do Pânico. Eu edito vídeos do Gustavo Mendes. Eu edito stories animados do Whindersson Nunes. E a real mesmo é que, na verdade, a maioria das vezes não tem graça nenhuma nos vídeos que eu edito. E eles me pedem pra eu colocar uma graça ali, né, na edição e tudo mais. Deixar engraçado, né? Então eu prefiro acreditar que eu sou comediante, né? Que, na verdade, é só meu jeito ali de mostrar meu trabalho na edição. Prefiro acreditar nisso, porque não consigo encaixar isso de nenhuma forma para o emprego de ladrão. Também não consigo encaixar isso de nenhuma forma para o emprego de editor, porque eu, como editor, sou péssimo. Nossa, eu odiaria ser reconhecido como editor, e provavelmente vai ser isso que vai acontecer, porque é uma coisa que eu não me esforcei nada para fazer isso, e aí vai ser isso. E como comediante que eu me esforcei tanto, deve ser porque eu fico falando, as pessoas devem me achar mesquinho, né? Enfim, João Miguel, muito obrigado. Você se importa sim, tá? Você importa. Qualquer coisa, se você quiser a senha aí do meu e-mail, é só pedir, me manda mais e-mails. Vocês estão entendendo que isso é só um jeito meu de pedir mais e-mail? Tipo, eu acharia ótimo que as pessoas me mandassem mais e-mails, assim. Bom, agora que eu já li os e-mails, a gente pode começar o podcast. Bom, eu comecei a anotar umas coisas aqui na minha parede. Vamos ver o que tem aqui, porque eu realmente não sei o que eu vou falar. Tem umas coisas aqui, ó. Bebendo água. Não sinto sede. Porra, que merda é essa? Isso não quer dizer nada. Ninguém ria do Chandler. Isso aqui é bom, gente, porque eu comecei a pensar assim, ninguém ri do que eu tô falando, né? Assim, eu tô tento ser engraçado com as pessoas, tentando nesse podcast que ninguém ri. Mas no Friends também, que o personagem favorito de várias pessoas é o Chandler, se você parar pra olhar no Friends, ninguém ali que tá ali na cena mesmo tá rindo do Chandler. Na verdade, se você começar a ver Friends dessa forma, você vai ver que o Chandler é o mais pé no saco dali, porque ele tem esse estilo de humor dele, ele faz as piadas, e ele já deu pra entender várias vezes que não é o estilo de humor dos amigos dele. Os amigos dele permanecem com ele por perto, por pena, talvez,
E ele continua, ele fica nessa, entendeu? Mas a questão, gente, é que vocês estão esquecendo que a gente tá vivendo no show de Truman. Ou que existe uma plateia aí no mundo das almas e dos espíritos que tá rindo muito de tudo que eu tô falando agora e tá rindo muito do fato de vocês estarem sérios. Então, assim, se eu sou mais transcendental que vocês e eu consigo ver como a importância do meu humor de outra forma, é um problema mais meu do que mais de vocês do que meu, não é verdade? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Garfo caiu no chão, odeio pessoas... Caralho, o quê? Pessoas ficam bravas quando pede garfo. Cara, eu desisto. Realmente eu não tenho como passar alguma mensagem pra vocês, cara, porque, olha isso que tá escrito aqui, pessoas ficam bravas quando pede garfo. Não sei o que eu quis dizer. Eu sou meio que analfabeto funcional quando eu tô lendo as minhas ideias, porque eu consigo entender as palavras com muita dificuldade, aliás, mas o que elas estão querendo me dizer, eu não sei, porque, primeiro que eu não sei o que eu tava querendo dizer aqui. As pessoas ficam bravas quando pede garfo. E segundo, vamos supor que eu tô querendo dizer isso mesmo. As pessoas ficam bravas quando... Elas não ficam, não. Sabe, não existe isso. Isso não acontece. E eu, em algum momento, achei que era isso que eu tinha que falar. Se você pede um garfo no restaurante porque caiu no chão, o garçom te dá um garfo. Ele não fica bravo. Por que eu tô achando que ele fica bravo? Às vezes, na hora, eu tive uma ideia genial sobre algo que eu não tô conseguindo lembrar. Entendeu? É isso que acontece muito. Eu tenho... vamos lá. Calcanhar de Aquiles, lâmpada gay. Isso aqui, o que eu tava querendo dizer com isso aqui é o seguinte. Um jeito de você ser reconhecido na sociedade é você fazendo algo, talvez até algo horrível, tá? Algo horrível, mas que talvez te faça mal ou que faça mal pra outra pessoa, mas pode ser até algo simples, entendeu? Sei lá, o jeito que você tropeça, mas tem que ser a primeira vez no mundo que fizeram isso, tá? É isso que tem que ser. Foi o que aconteceu no mito do Aquiles, né? Não é um mito, eu não sei se aconteceu de verdade. Não aconteceu de verdade. O calcanhar foi inventado depois de muito tempo que isso. Eles não tinham um nome para aquilo, eu acho. Calcanhar de Aquiles é uma história sobre o Aquiles, né? Que o ponto fraco dele, ele era todo forte, mas na armadura dele, na hora de fazer a coisa pro calcanhar, acabou ali a matéria-prima, e o ponto fraco dele era alguém meter a espada ali no calcanhar dele, entendeu? Ou só um peteleco talvez funcionasse ali, sabe? E aí, sabe quando você dá um peteleco no seu joelho? É o joelho do ser humano. Mas todo mundo tem isso, então não tem por que a gente começar a ficar sendo reconhecido por isso. Então o nervo dele era ali no calcanhar. E aí, se você desse um peteleco nele, ia acontecer igual acontece com o seu joelho, ele contorcia todo e caía no chão, morria, sabe? Igual quando alguém bate no seu joelho e você morre. E aí, e assim, você pensa, é só um jeito de você derrotar alguém, mas ele foi o único a ter esse problema tão foda que é a morte, numa parte tão mesquinha que é o calcanhar. Depois veio o calcanhar de maracujá também, que tentou aí juntar. Foi o primeiro maracujá com calcanhar, e também foi o primeiro calcanhar com maracujá dentro. E foi também, eu acho que o primeiro site da internet, não é? Foi também. E ele era um site de... Enfim, não vou perder o foco. Eu quero parar de falar com vocês. Eu quero parar de ouvir minha voz. Mentira, eu não quero parar de falar com vocês. E aí, eu fiquei pensando assim, ele tem esse problema, ninguém mais tinha esse problema do calcanhar. E ele ficou até hoje conhecido. As revistas falam dele, a televisão fala dele. Eu, às vezes, só falo nele. Tem uma hora do meu podcast que eu fico ali alguns minutos, vocês têm que ver isso, eu fico alguns minutos só falando desse cara. Por quê? Porque ele tinha esse problema no calcanhar, que ninguém mais teve, só ele. O que, de certa forma, é um pouco injusto também,
porque porra, né? É injusto com ele. Porque era um problema ali que é normal pra ele, infelizmente era a fraqueza dele, e ele ficou pra sempre ali conhecido como, porra, o cara que tinha um problema no calcanhar. Aí o que eu quero dizer com ter escrito lâmpada gay depois? A ideia da lâmpada fluorescente que você bate no gay, se eu não me engano, aconteceu uma vez só, gente. Eu não lembro de pra sempre. Teve aquele cara homofóbico, filho de uma puta, que meteu a lâmpada fluorescente na cara do gay, explodindo, aquela imagem viralizou na Rede Globo, viralizou nos canais da televisão. Cara, era Record compartilhando, era SBT compartilhando, era Band, era TV Cultura compartilhando, todos esses canais compartilhando, essas famílias aí compartilhando nos grupos televisivos da televisão. Virou viral naquela época. E assim, pra sempre, aquela porra daquela lâmpada fluorescente ficou conhecido como lâmpada de bater em viado. O que é um problema, porque nem os viados têm culpa disso. Nem a lâmpada, nem o cara, mas ficou pra sempre conhecido só por causa disso, só porque uma vez só. É um desrespeito aí que a gente faz, mas porque ninguém nunca antes teve a pachorra dessa ideia de achar que lâmpada fluorescente era um bom jeito de bater em alguém. Enfim, cara, ficou manchado aí pra sempre na história, e a lâmpada de bater em gay é o calcanhar de Aquiles dos dias de hoje, assim. Usam até hoje, assim, você quer machucar em alguma discussão, você fala, lâmpada de bater em... Não concluí muito bem esse pensamento, não, mas eu acho que deu pra entender, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Andar, análise corporal, ficar... então, é porque eu hoje teve reunião com os chefes lá na empresa, e eu fiquei vendo vários vídeos de linguagem corporal de madrugada. E aí como é que fala? Eu entendi como é que você domina alguém. E aí todos os meus chefes hoje, eu não sei se eles perceberam, mas eu dominei todos eles. Eu cumprimentei assim, a mão por cima, né? Botei a mão no ombro ali, por cima também, jeito de dominar alguém. Todos os meus chefes foram dominados por mim hoje. Eu não sei se naquela época, 10 horas atrás, eu não sabia se eles tinham notado que eu tinha dominado deles, então eu fiz questão de ir lá avisar, né? Fui lá na sala, bati na porta e falei, Enfim, gente, eu juro que eu tentaria fazer isso agora com vocês, de dominar vocês, pra vocês acharem que meu podcast tá bom. Mas tô tentando aqui de várias maneiras, e eu tenho certeza que enquanto eu tento, tipo, bater no ombro de vocês, cumprimentar com a mão por cima, né, o cumprimento de mão, a única coisa que vai acontecer vai ser eu apertar o botão de desligar na gravação. Então, antes de eu tentar dominar vocês, beijo, tchau, até semana que vem. Esse foi o Doce Som da Minha Voz, meu nome é Robert Kiefer, e preparem-se para ser dominados. Compartilhe com seus amigos. Opa, tudo bom? Vem cá, deixa eu te cumprimentar. Aí é a hora que você não vai perceber que eu vou cumprimentar por cima. Dá uma olhada. Enquanto eu cumprimento por cima, eu também vou tentar bater no teu ombro pra eu te dominar na questão psicológica. Dá uma olhada.